Eu sei que vocês têm uma crítica muito interessante, que eu gostei muito, a respeito não só da esquerda liberal, mas da direita liberal também, né? Quais seriam os principais pontos que vocês abordam, assim, a respeito dessa política neoliberal, liberal de todos os sentidos, não só econômico, como vocês dizem, né, mas de todos os sentidos possíveis, da direita, da esquerda, esse pós-modernismo, assim. Quais são as principais críticas, assim, que vocês têm a respeito disso? Olha só, esse é um tema muito interessante. E lá no canal da Nova Resistência, eu comecei, semana passada, eu acho, uma espécie de curso de introdução à teoria política, né? E eu vou gravar ainda o segundo episódio. O segundo episódio vai ser sobre o liberalismo, né? Dos primórdios até agora, né? Então, meio que adiantando, meio que resumindo, por exemplo, o que acontece quando colapsa a União Soviética? Quando colapsa a União Soviética, o que é anunciado para o mundo inteiro, né, é a chamada nova ordem mundial, né? O George Bush pai, ele tem o discurso, né, o discurso da nova ordem mundial, etc, etc, etc. Sem conspiracionismo, de negócio de Illuminati, etc, 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 que ainda que possa ter fundamentos e tal, mas eu não quero adentrar nesse assunto agora, nessa live, etc. O colapso soviético, ele representa, historicamente, a vitória absoluta do liberalismo, né? Pelo menos na concepção deles, né? Aí o Francis Fukuyama escreveu lá aquele livro, O Fim da História e o Último Homem, né? A tese do Francis Fukuyama é de que a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética e, paralelamente, do liberalismo sobre o comunismo significa que, a partir de agora, a humanidade iria se desenvolver de maneira mais ou menos sem percalços, né? Sem ser aos trancos e barrancos, mas de uma maneira suave, em direção a uma utopia futura, né, na qual não haveria mais disputa ideológica, e que todo debate, toda discussão, toda questão seria meramente de gerenciamento dessa ordem liberal. Isso aí a gente tem que memorizar, porque isso é o que hoje a gente acostumou a chamar de pós-política, né? Então, por exemplo, a Tabata Amaral critica lá a dualidade direita e esquerda, ela não está criticando desde uma posição que é parecida com a nossa, né? De, vamos supor, uma posição aí antiliberal. É da posição pós-liberal, né? Que considera que agora o que existe de verdade é meramente o gerenciamento dessa ordem hegemônica, né, por técnicos, né? Porque o liberalismo pós-moderno, né, ele apela muito a essa questão do técnico, né? Então, a gente vai render, por exemplo, agora a questão aí dos lockdowns, etc. Vamos render todos os nossos direitos, todas as nossas liberdades, porque um cientista lá em Oxford disse que é assim, assim, assado. E aqui eu não estou querendo negar a realidade da pandemia, né? Eu estou querendo pontuar que um dos problemas centrais do liberalismo é que ele despolitiza a sociedade. Porque essas questões, todas as questões fundamentais, elas são essencialmente políticas, né? E não científicas ou técnicas ou econômicas, etc, etc, etc. Né? Então, beleza, o Francis Fukuyama, ele diz que eventualmente as fronteiras iam deixar de existir, né? E aí o mundo ia se organizar, os países iam se organizar em uma grande comunidade de nações, etc, etc, etc. Não ia existir mais guerras, blá, 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 blá. Ele estava errado, né? Meio que o 11 de setembro provou que não era bem assim, o Putin na Rússia também provou que não era bem assim, e que a questão ideológica e a questão política estavam em dia, né? Mas o que acontece ali o que foi espalhado no Ocidente é que o liberalismo, como algo vitorioso, ele deixa de ser percebido como ideologia, né? Então, por exemplo, a gente engole dia após dia propaganda liberal, mas ela nunca vem vestida como liberal. Então, por exemplo, quando a gente vê o comunista falando, a gente vê, não, aquele cara ali é comunista, até porque geralmente comunistas, pelo menos, são honestos. Eles vêm dizendo, não, eu sou comunista, sou do Partido Comunista, eu defendo o comunismo e assim, assim, assado. Né? O liberal, ele não tem essa honestidade, de modo geral, pelo menos o liberalismo, tal como ele se apresenta hegemonicamente. O cara vem dizer, não, porque olha só, os cientistas lá da Universidade de Chicago, eles disseram que o protecionismo não funciona. Olha só esses gráficos aqui. Isso aí é liberalismo, mas o cara apresenta como ciência. Tá entendendo? O cara vem de uma perspectiva de uma ciência neutra, imparcial, que está pairando fora do universo, fora da história, que tem todas as respostas para dar para a gente, e que a gente tem que ouvir, baixar a cabeça,
porque se a gente implementar aí tarifas alfandegárias, o Brasil vai afundar, vai falir, todos os países do mundo, né? Porque isso aí é vendido no planeta inteiro, né? Então, olha só, o liberalismo, ele despolitiza o próprio discurso e ele se apresenta como sendo consenso. Então, por exemplo, e aí, isso aqui é fundamental, porque é isso que é o que nos permite compreender a pós-política, né, e o pós-liberalismo. Agora a gente tem que voltar para as raízes do liberalismo. A essência do liberalismo é o indivíduo. Né? O que seria o indivíduo? O indivíduo é aquilo que todos nós temos em comum, que é essa abstração humana, né, que não tem... que é a base do conceito iluminista de cidadão, né, de cidadania, né, que é que todos são iguais, né, e todos são aí átomos desvinculados uns dos outros, né? Então, somos todos iguais, e não importa gênero, raça, língua, idade, etc, 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 etc. Né? O indivíduo, né, ele é uma falsificação do homem. Porque você pode ir para a rua qualquer dia, você nunca vai encontrar um indivíduo. Você vai encontrar sempre uma pessoa. Né? E aí existe uma distinção importante aqui entre pessoa e indivíduo, que é inclusive bastante típica do pensamento tomista, né? Você encontra essa distinção entre pessoa e indivíduo em São Tomás de Aquino, né? Você encontra em diversos... Existe uma tradição filosófica que debate isso. No neotomismo, essa questão da pessoa é fundamental, né? Então, por exemplo, você sempre vai encontrar uma pessoa, que é o quê? Que é o ser humano situado historicamente, né? Situado em uma nação. O cara tem pai, tem mãe, você já nasce com sexo, né? Você já nasce dentro de uma raça, de uma tradição, de uma etnia, de uma cultura. Você aprende desde pequeno um idioma, né? Uma língua, né? Tanto que, por exemplo, existe debate, né, sobre essas pessoas que são criadas por animais, né? Que de vez em quando acontece, né? Alguma pessoa se perde e tal, a criança é criada por animais, e que ela não seria exatamente humana porque não adquiriu o domínio da língua, não vive como ser humano. Isso é uma outra questão, é uma mera parte. Então, você sempre se depara com uma pessoa, nunca com um indivíduo abstrato, né? Então, durante quase 200 anos, né, esse indivíduo abstrato, ele foi usado como bandeira contra todas as outras formas de pertencimento coletivo e comunitário. Então, primeiramente contra a Igreja Católica, né, e contra o Estado absolutista. Né? Então, a liberdade do indivíduo contra o rei e contra a Igreja. Né? Logo em seguida, contra os estamentos profissionais, né? Contra a guilda, né? Porque no mundo feudal, você era obrigado a se organizar profissionalmente em uma guilda, né? Que tinha várias regras, né? Etc, etc, etc. Você não podia simplesmente sair praticando qualquer profissão, né? Você tinha que ser iniciado dentro de uma guilda, fosse dos ferreiros, do que quer que seja. Então, é o indivíduo contra o Estado, o indivíduo contra a religião, né, inicialmente a Igreja Católica, o indivíduo contra as guildas, né, contra a organização profissional, o indivíduo contra os estamentos, né, ali da sociedade feudal. Né, e aí, conforme o liberalismo vai se desenvolvendo, né, o indivíduo vai sendo usado como bandeira contra todas as outras formas de coletividade. Né? Então, surge o feminismo, né, no caso. E aí é o indivíduo, né, a mulher reconhecida como indivíduo, né, sendo colocada contra a instituição familiar. Né? E aí, nessa questão da família, o liberalismo travou uma guerra do final do século XIX e vem travando até agora, uma guerra contra a família. Né? Enfim, contra toda forma de pertencimento coletivo, né, de etnia, de nação, de língua. Pô, você vai ver, eu vi uma pesquisa de que na Holanda, os jovens, né, as pessoas aí de idade universitária, eles falam mais o inglês do que o holandês. Né? Ou seja, de que o holandês é uma língua em vias de extinção em algumas gerações. Né? Ou seja, existe aí uma noção de uma construção de uma língua universal, né? Porque essa língua universal, ou então uma noção de livre escolha da língua. Então, você consome o inglês como sendo um produto que você escolheu livremente contra a escravidão coletivista de uma língua que você não escolheu, na qual você nasceu, que os seus pais te introjetam, etc, etc, etc. Né? O liberalismo, ele vai e ele considera isso como sendo libertário, como sendo libertação, como sendo positivo. Porque na concepção liberal, você está libertando o indivíduo
de tudo aquilo que não foi escolhido para que ele possa escolher, né? Porque eles consideram como que isso é algo positivo, etc, etc, né? Agora, quando chegamos no século final do século XX, início do século XXI especificamente, em que a gente já está começando a falar aí, a família, ela meio que já era, né? Infelizmente, essa é a realidade. Né? Hoje em dia, quantos casais tem um casamento aí que dura 30, 40, 50 anos, né? É raro, Só né? é muito raro. Né? O Estado está em frangalhos, né? Com exceções de alguns países, no planeta quase inteiro. Né? O Estado em frangalhos. Né? O coronavírus provou isso. Tirando aí a China, a Rússia, Bielorrússia, Coreia do Norte, até Coreia do Sul também e tal, por conta dos dogmas liberais, os países ocidentais não conseguiram se defender do coronavírus. Porque é aquilo, fronteiras abertas para o livre fluxo de capitais, bens e pessoas, mas todo mundo trancado dentro de casa. Então, em Paris, Roma, etc., todo mundo trancado. Se você pôr os pés na rua, é preso, dependendo aí do período de lockdown do país. Mas, por exemplo, livre imigração continua, os portos continuam abertos. Aqui no Brasil, por exemplo, quanto tempo o Bolsonaro levou para fechar aeroportos? E agora tudo aberto. Cheio de história aí do pessoal viajando no mundo inteiro. Pô, bandeira aqui no Rio Grande do Sul, né, bandeira preta, e tem gente viajando no planeta inteiro, né? E todo mundo aqui, o Eduardo Leite aqui, mandou proibir os supermercados de venderem produtos não essenciais. Né? Então, isso é venezualização da economia brasileira, né? Empreendida pelos liberais, por conta dos dogmas liberais, que impede os idiotas de fecha os portos, fecha. Bielorrússia, cara, não teve lockdown. O que o Lukashenko fez? Coronavírus? Fecha a porra do país. Se tu tá vindo de fora, é quarentena. Você que veio de fora do país, quarentena, 2 meses aí isolado, que a gente vai ver como é que tu tá, se tá bem. E de resto, no país, ó, o cara mandou, façam exercícios físicos, se alimentem bem, cuidem da higiene, né, lavem as mãos, de vez em quando não se aglomerem tanto, né? E de resto, todo mundo ali tá tranquilo, né? O cara fez o básico, fechou as fronteiras. Coreia do Norte, quantos casos de coronavírus? 0. O cara fechou as fronteiras, né? Ninguém entra, não tem turismo, os portos são fechados, a economia foca no doméstico, né? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ser igual à Coreia do Norte, mas o que eu estou mostrando é que quem não seguiu os dogmas liberais se saiu bem. Quem seguiu os dogmas liberais se ferrou. Mas aí, continuando a questão do liberalismo, que vai chegar no pós-modernismo, nesse momento, depois destruíram a religião, agora é questão individual, é pessoal, dentro de casa só. Aí querem tirar o nome de Deus da Constituição, do dinheiro, etc, etc. Estátua de santo, né? Tem gente fazendo campanha aí para tirar o financiamento público de Aparecida, né? Tipo, insanidade, né? Depois de destruir a religião, o Estado, a família, etc, etc, etc. Qual que é a última fronteira para o liberalismo? O corpo humano. Né? A última fronteira é o corpo humano. Porque o corpo humano é a última coisa que sobrou que você não escolheu. Né? Então, o fundamento filosófico do pensamento do progressismo pós-moderno, né, da ideologia de gênero, né, que é o ápice do pós-modernismo, é essa noção de que o corpo é uma opressão. Né? Você ter um corpo, ou seja, uma genitália definida, um sexo definido, um gênero definido, é opressão. Né? Depois, tirando essa conclusão, o liberalismo no âmbito filosófico, ele está sempre junto do capitalismo no âmbito material. Né? Então a indústria farmacêutica chega e fala só, não está satisfeito com o seu corpo? A gente tem aqui, ó, esses hormônios aqui, esses remédios aqui, que são meio caros, mas não tem problema não, porque aí você vai poder escolher quem que você quer ser. Né? Você nasceu homem, não quer ser homem, te inventaram que você não é homem, que você não é homem, né, e tal, que você nasceu homem, não quer ser homem. Ó, toma esses hormônios, toma esses remédios, se entope aí de remédio e vira mulher. Cirurgia, não sei quantos mil reais uma cirurgia. Faz cirurgia aí. Né? A genitália, as partes do corpo humano,
começam a poder ser compradas como se fosse um supermercado, né? Quando a gente chega nisso, a gente não está mais no indivíduo, né? Não é mais individualismo. Aí é o que os filósofos vão chamar de divíduo, sem o i, né? Sem o prefixo i, né? Porque ele passa a poder ser divisível. Ele é divisível, né? Então entra aí toda uma literatura cyberpunk, né? Existe aí o transhumanismo, né? Ah, não, você não quer ser um humano, aí você pode fazer um monte de implante. Tem aí um monte de gente que acha que é sereia e faz implante de cauda de peixe, etc, etc, etc. Tudo isso está junto e tudo isso é consequência natural do liberalismo e do individualismo. Porque conforme você vai derrubando toda forma de identificação coletiva, de pertencimento coletivo, depois que tu acaba com tudo, sobra só o seu corpo, né? E aí você começa a desconstruir o seu corpo. É daí que vem aí a filosofia da desconstrução, né? Deleuze, Derrida, etc. Desconstrucionismo. Ah, não, você nasceu homem, mas isso não é inato, não é natural. Então você tem que se desconstruir, porque ser homem é algo que reproduz opressões da sociedade patriarcal. Então tem esse desconstrucionismo que, em primeiro âmbito, é cultural e psicológico, mas no limite vira físico, né? Vira material, porque o final do desconstrucionismo é a mudança de genitália, a cirurgia da mudança de genitália, né? E o final, entre aspas, nesse âmbito, porque tem o pessoal do transhumanismo, que é a consequência lógica, que já começa a fazer cirurgia para parecer dragão, para parecer alienígena. Tem gente, por exemplo, que já fez cirurgia não para trocar a genitália, mas para retirar a genitália. Então não tem nem pênis e testículo e nem vagina, porque retirou qualquer genitália, né? Então, esses aí, é assim que o liberalismo vai. Do século XVIII para o século XXI, derrubando toda forma de norma, de tradição, de costume, de lei, de padrão, de enraizamento, de limitação. Só que, e aí, em um âmbito puramente filosófico, é o limite que faz com que uma coisa exista. Por quê? Então, por exemplo, quando a gente desenha, quando a gente tem um papel em branco, o que você tem ali é o ilimitado, né? Não há nada ali, é o caos do ilimitado, né? Não tem nada, não existe criação ali, né? O que é desenhar um círculo? É traçar um limite. Quando você desenha um círculo, você traça um limite, as bordas do círculo constituem uma forma, e fora daquela forma tem o caos, que é o indiferenciado, né? Então, o limite é o sentido da existência, né? Por exemplo, quando os povos antigos, eles queriam fundar uma cidade, queriam fundar uma nação, a primeira coisa que eles faziam eles percorriam o limite do espaço e faziam um ritual, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, não sei se são os indianos védicos ou os romanos primitivos, os caras, a gente vai construir uma cidade aqui, eles sacrificavam alguns cavalos, eles pegavam o couro do cavalo, né, e o sacerdote ele ia traçando o limite da cidade com o couro do cavalo. E ali, dentro daquele limite, você tem ordem. E fora daquele limite é o caos. É por isso que, por exemplo, os gregos, qual que era a maior punição? Era o exílio, né? Por quê? Porque nos limites da cidade é o único lugar em que você tem política, ordem, existência, família, lei, enfim, uma existência enraizada. E fora é o caos absoluto. E é por isso que Sócrates, por exemplo, prefere a cicuta, porque ali ele morre dentro de Atenas, ao exílio, né? Não, você pode, se você for embora de Atenas, você continua vivendo, né? Tudo isso parece ser um negócio meio aleatório que eu estou puxando, mas é porque aquilo contra aquilo, em um âmbito espiritual e filosófico, os pós-modernos e os pós-liberais, os liberais pós-modernos estão lutando, são coisas que têm fundamentado a existência humana desde 10 mil antes de Cristo, desde o início da civilização, que é a noção de limite, né? Que é a noção de que existe homem, existe mulher, existe o meu e o seu, existe aquilo que é de Deus e é do homem, existe o Estado, né? A coisa pública e a coisa pessoal, né? Tudo são noções de limite, né? Que constituem a civilização, né? Fronteira, aqui são, por exemplo, os egípcios, lá são os babilônios, né? Ou aqui, no caso, aqui
Brasil, lá é Argentina, e do outro lado é outro povo, né? Essas noções de limite vão sendo dissolvidas e destruídas até que o último limite que sobra é esse limite do eu, né, do ser humano, né? É a última limitação, né? Então, aquilo que a gente tem contra o liberalismo é que ele, no final das contas, ele é um pensamento, é uma teoria, é uma filosofia que ela é anti-humana, né? Ela é anti-existencial, ela é anti-mundo, né? Ela é anti-tudo, anti-civilização, é anti-tudo, né? Isso aí é o fundamento mais filosófico da nossa crítica. E aí, em um âmbito material, isso vai se concretizando em aberrações. Aberração atrás de aberração atrás de aberração. Né? É só desgraça, e os caras acham que a gente tem que consumir isso e ser feliz. Porque, por exemplo, teve um esquerdista aí essa semana que compartilhou no Twitter que as noções de Estado brasileiro, cultura brasileira, povo brasileira, são construções fascistas. Né? Aí eu cliquei no perfil do cidadão e o cara se descreve ali como abolicionista de gênero. Nossa! Ele não quer, ele não é um militante. Por exemplo, hoje em dia, quando você começa a ler essas maluquices, né, tu fica de cara. Porque hoje em dia, inclusive, existe uma inimizade entre o movimento gay e lésbico, né, e entre esse pessoal da ideologia de gênero. Porque o pessoal do movimento gay e lésbico, eles defendem uma identidade, né, de gênero ali fixa. Então o cara acredita, ele é gay, ele considera que ele nasceu assim, e essa é a identidade fixa dele. Para o pessoal da ideologia de gênero, que é geralmente abolicionista de gênero, isso é fascismo. Né? Militância gay é fascismo, porque você está querendo construir uma identidade que para eles é limitadora, né, que distingue ele do outro. Né? E essa distinção em relação ao outro, eles consideram que é fascismo. Né? É por isso que hoje em dia existem essas tretas aí entre pessoal queer, né, e pessoal LG, né, mais comum, né, etc. Né? Isso aí é mais ou menos para onde vai a nossa crítica desse liberalismo pós-moderno. Né? E olha só, isso se casa perfeitamente com os interesses do capital. Isso aí os comunistas eles não conseguem compreender. Né? Os interesses do capital, né? O que vai dizer o capitalismo, o pensamento liberal? Que a finalidade é a maximização dos lucros. Né? Para maximizar os lucros, você tem que reduzir todo e qualquer tipo de barreira. Né? E o que serve como barreira? Não só fronteiras, não só alfândega, etc., mas tudo aquilo que faça com que o homem tome uma decisão que os economistas liberais consideram como irracional. Então, por exemplo, decisões com base em religião, em nacionalidade, etc., em gênero, em sexo, né, são consideradas irracionais. Né? Porque, por exemplo, o japonês, tradicionalmente, se ele vê um produto importado mais barato e um produto japonês mais caro, ele compra o japonês. Né? É muito difícil o japonês comprar um produto estrangeiro, a não ser que seja uma coisa muito específica que ele esteja querendo comprar, que só possa vir do exterior. Né? O liberal ele considera isso como sendo uma decisão irracional, que reduz, né, que impede a maximização do lucro e que, por isso, na magia econômica liberal, empobrece o país e o mundo, etc, etc, etc. Né? Então, por exemplo, para o interesse capitalista, você tem que impedir todo e qualquer tipo de decisão irracional, de qualquer identidade irracional interfira nas decisões econômicas e nas ações econômicas do indivíduo. Né? Então, por exemplo, fronteira, né? Não pode ter, porque o que é racional é que você, enquanto indivíduo, possa escolher livremente o seu trabalho, a sua moradia. Você nasceu aqui no Brasil, você quer uma oportunidade de emprego na China, você tem que ter a permissão de ir livremente, e qualquer coisa que te impeça é considerado irracional, considerado tirânico.
Então, não existe questões de interesse nacional, de identidade. Então, por exemplo, o que está acontecendo aí na Europa, que tem aí uma população que está sendo inundada anualmente por centenas de milhares de estrangeiros, né? Quando o próprio Marx e Engels eram contra a imigração irrestrita. Por quê? Qual que é a análise marxista clássica do problema da imigração? A análise marxista diz que a importação de mão de obra estrangeira, ainda mais que se for menos qualificada que a nacional, ela aumenta a oferta de mão de obra. Aumentando a oferta de mão de obra, ela reduz salários, de modo geral, né? Ela, ao construir um exército de reserva, ela mantém os salários baixos. Por quê? Na época ele falava, por exemplo, da importação de trabalhadores irlandeses para a Inglaterra. Então, por exemplo, se o inglês quiser negociar salários melhores com o seu patrão, ele não pode, porque o trabalhador irlandês aceita trabalhar por menos. E com isso, ele quebra a unidade de luta sindical, né? Porque isso aí desorganiza o movimento organizado dos trabalhadores de lutar contra o patrão, né? Contra os patrões, que aí tem o seu interesse, que é acumular lucro, né? Então, você veja só, a análise marxista clássica, ela é contra a imigração irrestrita. Então, por que os partidos comunistas do Ocidente e todos os movimentos de esquerda do Ocidente são a favor do fim das fronteiras e da imigração irrestrita entre todos os povos, né? Se você for ler o livro Império, do Tony Negri e Michael Hart, né, eles são marxistas autonomistas, né, da década de 70 e 80. O cara defende ali a transformação do proletariado em uma massa de nômades internacionais, sem pátria, sem família, sem Deus, sem nada, migrando, né, de um lugar para o outro em busca de trabalho, e de que é nessas condições que será possível uma revolução proletária global, né, o que é um delírio, na verdade. O que aconteceu com os marxistas? Eles absorveram o discurso liberal do fim das fronteiras, que já existia em Kant, né? É importante ter em mente que Kant já defendia ali na sua obra Paz Perpétua a construção de um Estado global, de um mercado global, e de que valia a pena, inclusive, invadir e atacar países que se recusassem a aderir a esse Estado global, a esse mercado global, porque só assim você conseguiria alcançar a paz perpétua, que seria a pacificação do planeta inteiro, né? Isso aí, olha só, não é gente que está inventando. Por exemplo, eu li há um tempo atrás uma obra chamada O Espírito das Revoluções. Ela foi escrita pelo Meira Pena. Meira Pena foi um diplomata brasileiro e, se eu não me engano, ele é um dos fundadores do Instituto Liberal. O Instituto Liberal está atuando aí desde, eu não tenho certeza se é do final dos anos 80 ou do início dos anos 90, para difundir o liberalismo filosófico, político e econômico aqui no Brasil, né? Principalmente o Mises, né? São muito de Sim. Mises, de Hayek, né? Popper, Hayek, Mises, etc. O Meira Pena, Friedman, assim, o Meira Pena, ele nessa obra ele diz que a rebelião contra o Estado, né, a revolta contra o Estado, a luta contra o Estado equivale à luta contra o pai, né? Ele associa o Estado ao pai, né? Então, em um âmbito psicológico, o que ele está defendendo ali é o fim da autoridade paterna sobre a família, né? Que sempre foi um ponto aí temático do feminismo e do movimento de esquerda. Mas isso, os liberais, eles defendem também porque a autoridade patriarcal, né, tradicional, ela por exemplo, ela limitava o papel dos filhos, da mulher e de outros agregados no consumo, né? E isso, para o pensamento capitalista, é anátema, né? É absurdo, você não está gerando valor, né? Você não consome, não está gerando valor, né? Então, criança tem que consumir, a dona de casa tem que consumir, os avós têm que consumir, todo mundo tem que estar constantemente consumindo, né? É isso que é interessante para o capitalismo. Então, a autoridade familiar é um impedimento para isso, né? E isso, o Meira Pena, ele fala citando Kant, né, que dizia que o liberalismo, né, a luta contra o Estado,
ela equivalia filosoficamente, né, no âmbito microcósmico, à independência do filho em relação ao pai, né, a luta contra o pai, a revolta contra o pai, e você se torna independente, etc, etc, etc. Ou seja, em sua essência, todos os temas do liberalismo progressista e pós-moderno, né, que hoje estão mais visíveis na esquerda, né, mas eles já estavam no liberalismo desde o começo. Né? Só que em um primeiro momento, que você tem ali uma burguesia mais conservadora e tal, esses elementos não apareciam tanto. Mas do século XIX para cá, eles vão se ressaltando até que a gente chega no circo de horrores, que é o século XXI, né? Que nada tem limite, nada é respeitado, pode tudo. Né? Isso aí é meio que essa questão do liberalismo para a nova resistência, como a gente interpreta. Né?